Olá, vamos colocar uma mensagem da Palavra de Deus. Vamos meditar a passagem de Jesus, onde ele fica no templo, a volta de Maria e José para a sua casa, e Jesus foi esquecido no templo. Então vamos meditar, pedir a Senhor Jesus que nos envie seu Santo Espírito e nos ajude a meditar junto com vocês. Quem assistir, dê seu like para aprender mais sobre a Palavra de Deus. É uma meditação com a visão espiritual. Pai de misericórdia, ouve as nossas súplicas, os nossos pedidos. Vem com teu Santo Espírito, ilumina o nosso coração e a nossa mente. Que essa palavra de Jesus possa alcançar mente e corações daqueles que forem ouvir, daqueles que assistirem, para a honra e glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém. A mensagem da palavra de Deus está lá em Lucas, capítulo 2, Jesus no templo. Capítulo 2, versículo 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando e por isso viajaram o dia todo. Então, começaram a procurar entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurar. 3 dias depois, encontraram o menino no pátio do templo, sentado no meio do mestre da lei, ouvindo-os e fazendo pergunta a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos entender meditar esse pouco dessa palavra. Eu já vi pessoas falando dessa mensagem, falando de uma forma tão... Um pastor de uma igreja, o Valdomiro, vamos falar logo o nome do rapaz, falando que ao ler essa mensagem, esse versículo, ele colocou Maria como um olhar carnal, olhou para essa mensagem um olhar carnal, humano, frágil, pecador. Por quê? Eu estava assistindo ele falando, explicando, falando como que uma mulher deixa uma criança e vai para a sua casa, esquece uma criança numa cidade. Que mãe é essa? Uma mãe desnaturada. Falando essas palavras. Falando numa rede nacional, numa TV, ensinando dessa forma. Ser uma visão espiritual daquilo que essa mensagem tem para nós. Qual a profundidade dessa mensagem? Tudo que Jesus passou nesta terra, tudo que Jesus viveu nesta terra como homem, ele deixou de exemplo para nós, para mostrar que é possível. Tudo que ele ensinou, Deus permitiu que deixasse com um exemplo, um propósito, uma mensagem de profundo ensinamento para nós no dia de hoje. Veja só, Maria e José aqui está representando uma família. Também está representando um homem, uma mulher, um jovem, um rapaz, uma moça. Está representando o homem
carnal pecador. É claro que Maria e José era fiel a Deus, foi fiel e é fiel. Tudo isso aconteceu com o propósito do próprio Deus, para deixar de mensagem para nós. Como é possível nós podemos estar caminhando com Cristo, podemos ser amigo de Jesus e de repente a gente cair, voltar a uma vida velha, pecar, cair no pecado. Mas assim como a gente caiu, é possível também voltar atrás, ir ao encontro dele. Ele está no templo, está na palavra, está na Eucaristia, está lá para a gente ir ao seu encontro. Foi isso que José e Maria fez. Eles esqueceram, perderam-se de Jesus e voltaram para procurar. E onde encontraram? Encontraram no templo, falando da palavra de Deus, explicando. Ou seja, essa mensagem tem para nós uma profundidade que, assim como a gente pode estar na igreja, a gente pode também, a gente é fraco, nós somos pecadores, nós somos falhos, podemos cair. Só o erro não podemos é cair e permanecer. Mas a gente pode cair e levantar, voltar atrás, pedir perdão, se arrepender e voltar a caminhar com Cristo. Foi assim que eles fizeram. Não que eles fizeram de propósito. Foi um propósito do próprio Deus, para deixar de exemplo. Assim como eles eram humanos e voltaram para procurar. Nós também somos pecadores humanos, nós podemos voltar a procurar Jesus. Essa é a mensagem que esse versículo, que esse exemplo tem para nós. Não é olhar com um olhar humano, carnal, julgador. Não. Nós temos que olhar para cima com um olhar espiritual. E Deus é que olha para nós com um olhar humano. Ou seja, nós olhamos de baixo para cima e Deus olha de cima para baixo. Essa é a diferença. Mas nos tempos que estamos vivendo, o homem está querendo olhar de cima para baixo. Então, querendo nivelar-se com Deus. E nós precisamos ter esse reconhecimento. Colocar-se no lugar da criatura. Nós somos dependentes de Deus. Precisamos de Deus. E a qualquer momento podemos cair. O próprio Paulo vai dizer: cuidado com aqueles que estão de pé, para não cair. Então, precisamos ter esse discernimento. A palavra de Deus é para a gente ler e entender, e não interpretar. Eu fiz essa pergunta para uma pessoa que era evangélica e ela não soube responder. Coloquei essa mensagem e perguntei para a pessoa e ele evangélico e não soube responder. Não sei porque fala de Maria, não sei. Mas ficou assim gaguejando, não falou, não quis entender. Aí eu expliquei isso para ele. Essa é a mensagem que a Bíblia, que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ter esse discernimento. Compreender a palavra de Deus com profundidade. Todos os ensinamentos que Jesus passou. Por isso que por que ele chamou os fariseus de sepulcro caiado, de um monte de vibra, de pessoas que colocavam uma carga nas pessoas, colocavam um cargo, uma carga pesada e não ajudava a carregar? Por causa dessa hipocrisia deles. Que eles ensinavam uma coisa e não viviam. E o que Jesus ensinou, ele viveu. Ele amou, ele perdoou, ele morreu por nós e nos salvou. Por isso que ele disse: e de fazer o mesmo. É isso que a palavra de Deus vem para nós. Por isso, eu quero que você assista esse vídeo. Terminou? Gostou? Deixe seu like, deixe seu joinha. Ajude a esse canal no início com Eva Fim com Maria a crescer, a chegar a mais pessoas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê
a paz. Tudo isso pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja.